precisava, era uma necessidade que a gente tinha de fazer com que essas pessoas despertassem, que essas pessoas parassem para olhar o que estava acontecendo em volta. A gente precisava, com o resultado desse trabalho, meio que acordar essas pessoas. E como o espetáculo, como chegar nessas pessoas, né? O senhor sai em qual escola? Na Rosas de Ouro. Eu também. Esse ano eu vou sair pela primeira vez na plateia. Então, era uma equação, né, que o Giba, acho que até agora, como a gente está no processo aberto, até agora conseguiu fazer bacana, de uma forma bem bacana. Por quê? Porque a gente conseguiu um espetáculo vibrante, ao nosso ver, que ele não é uma tragédia, você não se choca, mas está tudo lá. Todos os depoimentos que a gente colheu, todas as sensações, eles estão no espetáculo, de alguma forma eles aparecem, né? Então, isso era uma preocupação muito grande, né? Esse acordar das pessoas, para poder trazer as pessoas, para poder dialogar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, de fazer um espetáculo que fosse vibrante e que comunicasse com esse público que a gente quer atingir, que é esse público do entorno, quiçá de São Paulo inteiro. Eu sei quando vai chover, nunca errei. Por exemplo, quando a moça do tempo diz que não, é porque vai. Se meu vizinho manda lavar o carro, chove. Se eu varrer o quintal, pode apostar que é tempestade. Se meu filho estiver usando roupa nova, lá vem chuva. E se meu marido me traz um mimo da rua, uma fornucha que seja, vixe, pode preparar a Arca de Noé. Chove torrencialmente quando eu faço chapinha. Foi com a ajuda de todas essas pessoas, a gente juntou todo esse material e experimentou, fizemos experimentações cênicas. Tudo isso foi para o nosso dramaturgo, Gilberto Amêndola. O Giba, ele é dramaturgo da companhia desde que o grupo foi fundado. E tudo isso gerou o espetáculo Janeiros. Pirou, Jussara? Pendurar a vovó no banheiro. O fato de ser um espetáculo que é resultado de pesquisa é muito louco, né? Porque a gente nunca sabe quando isso está fechado definitivamente, quando está pronto definitivamente. Então, acho que é um espetáculo que vai passando por transformações. A gente estreou em forma de ensaio aberto em abril e aí estreamos efetivamente em maio. Todo sábado estamos aqui em cartaz. Só tristeza aqui.
Esse espaço, essa casa, ela foi construída por um casal que se amava, que se casou porque se amava. O homem era um designer que fazia molduras, vários modelos de moldura, ele era um artista. E a mulher era uma dentista, né? Então o que eles construíram nesse espaço? Ele construiu para ela aqui um consultório, aquele buraquinho lá que a gente vai destruir, era ali que ficavam os motores das máquinas dela, esses registros que existem aqui, era onde funcionava o consultório dela. Aqui tinha uma parede que ficava aqui a secretária, que era uma antessala. E ali tinha só um balcãozinho e uma portinha que dava acesso ao consultório dela, que eu destruí tudo isso aqui. Isso aqui tinha uma parede aqui, que fechava aqui, e aqui tinha uma ligação divisória. Então, esse casal, eles viviam dentro de uma felicidade. Até que as enchentes vieram e destruíram toda essa base dele. Destruiu a fábrica dele, destruiu o consultório dela, entendeu? E isso gerou uma necessidade, uma dificuldade de relação deles. Então, quando eu vim pra cá, eu descobri velhas fotos de um tempo em que eles eram felizes. Essa história pequenas coisas dessa relação de um tempo em que existia o amor, que existia a harmonia, que existia o sonho, que foi destruído por essas enchentes fenomenais que tiveram aqui nessa região. E que, de uma certa forma, destruiu o casamento deles. Quando eu fui, no dia da assinatura da escritura, ela já era uma senhora, matrona, e ele era um homem muito decadente. Mas isso que aconteceu aqui de virar ponto de droga, de... Depois que ela abandonou ele. Ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho aqui no meio dessa coisa, numa total solidão. E ela foi embora. Ela criou um outro mundo para ela, que ela não suportou. Ela não se adaptou. Não se adaptou. Ela foi embora. Ela foi embora, largou ele. Ela abandonou ele também ele. dá a impressão de que ele não reagiu. Não, ele não reagiu. Ele sucumbiu a essas tragédias e a vida dele entrou num processo de decadência. Ele ficou... Isso aqui era uma total decadência. Era um absurdo. E a gente tinha as marcas, por exemplo, coisas que a enchente atacou e que ele sequer lavou, que ele sequer recuperou. Então ele foi se entregando àquela situação horrorosa e ela saiu, ela fugiu, ela criou um outro mundo. Ela foi lá pro Jardim Monte Camel, lá ela comprou um apartamentinho, ela montou um outro escritório e reconstruiu a vida dela para lá, longe, lá no morro, no alto do morro lá. E ele ficou aqui no buraco. E a vida dele foi para baixo e a vida dela foi para cima. Quando eles foram vender isso aqui, eles ainda tinham a que fazer a partilha. Não. Então, eles eram casados com comunhão total de bens. E ela teve que ir assinar, e ele teve que ir assinar no mesmo dia, na mesma hora. E eu vi o confronto entre os dois. E era uma tristeza no olhar dela. Que quando ela chegou e perguntou para ele, como é que você está, Genésio? Ele olhou para ela com uma tristeza, sabe? Então eu percebi naquele momento o fim daquele sonho. Entendeu? Um dia eles tiveram um sonho e isso foi destruído por uma situação. Tem que ter